Está chegando o dia das eleições. E para tudo sair tranquilo na maior festa da democracia brasileira, a gente conta com o seu trabalho. Preste muita atenção nas instruções e em todas as dicas que vamos passar nesse vídeo. Tudo começa às 7 da manhã, com a sua chegada na sessão eleitoral. Lá você vai se apresentar ao presidente, aos mesários e aos fiscais de outros partidos ou coligações. Antes das 8, a urna será ligada e emitirá a zerésima, que comprova a inexistência de votos computados. Na zerésima, deverá constar o nome de todos os candidatos. Confira se os dos nossos candidatos estão na lista. Após a confirmação de nenhum voto computado e da presença dos nomes, você já pode assinar o documento. A lista dos candidatos de cada partido deverá estar afixada dentro da sessão eleitoral, em lugar visível, uma ao lado da outra, na ordem numérica crescente dos partidos, não podendo ser presas ou grampeadas as de um partido sobre as de outro. E atenção, danificar as listas é crime. Se isso ocorrer, denuncie ao presidente da sessão. Os mesários e escrutinadores não podem fazer nenhum tipo de propaganda eleitoral. Aos fiscais partidários em serviço, só é permitido exibir nas vestimentas o nome ou a sigla do seu partido político ou coligação. Não é permitida a utilização de camiseta padronizada ou outro item de vestuário com número ou nome de candidato. Durante o exercício de sua função, nenhum de vocês poderá ser detido ou preso, salvo caso de flagrante delito. Os policiais devem ficar a 100 metros de distância dos locais de votação e não podem se aproximar ou entrar no local de votação sem autorização do presidente da mesa. Só podem ser fiscais ou delegados pessoas maiores de 18 anos. Os delegados podem atuar em toda a zona eleitoral e os fiscais podem atuar em mais de uma sessão. É só ter a credencial de cada uma delas. Já os candidatos não precisam de credencial, basta se identificar e circular livremente em qualquer sessão. A partir das 8 horas, o presidente da mesa vai iniciar o processo de votação, convocando o primeiro eleitor a votar. Nessas eleições, o eleitor deverá apresentar um documento original com foto ou a via digital do título de eleitor. Confirmada a identidade do eleitor, ele será convidado a assinar ou colocar a biometria. Primeiro, o eleitor vai votar para deputado federal, depois para deputado estadual, seguidos do primeiro senador, segundo senador, governador e, por último, presidente. O primeiro eleitor a votar deve aguardar que o segundo conclua seu voto, pois havendo defeito na urna eletrônica e permanecendo defeito na urna reserva, a votação passará a ser manual, devendo o primeiro eleitor repetir seu voto para que não seja anulada em razão da quebra do sigilo. Nos municípios onde não serão utilizados a biometria, se houver dúvida quanto à identificação do eleitor, o fiscal poderá pedir outros documentos com fotografia. Se persistir a dúvida, deve fazer a impugnação quanto à sua identidade e fazer constar na ata. O presidente da sessão pode solicitar a presença do juiz para resolver a questão. Mesmo com a votação biométrica, você deve dar atenção à chegada do eleitor na sessão e observar o momento em que os mesários irão identificá-lo. Voto não finalizado deve ser considerado nulo. Ninguém pode concluir o voto do outro. Isso é crime eleitoral. Artigo 309 do Código Eleitoral. Mas se isso ocorrer, chame o juiz eleitoral e assegure a presença do eleitor para ser testemunha. O fluxo maior de votação é pela manhã e os fiscais têm que estar presentes em todos os momentos, pois essa é uma das grandes causas de irregularidades no dia da eleição. Caso o eleitor se negue a concluir a votação, o presidente da mesa digitará no terminal o código de anulação para liberar a urna para o próximo eleitor. Nesse caso, o comprovante é entregue ao eleitor normalmente. Se o eleitor não votar e se recusar a fazê-lo, não poderá receber o comprovante da votação. Se o eleitor teclar o número de candidato inexistente e apertar a tecla verde confirma, seu voto será considerado nulo. Se o eleitor apertar a tecla branco, seu voto será somado aos votos em branco. O eleitor só poderá votar de posse unicamente da via digital do título de eleitor, o e-título, se houver realizado o cadastramento eleitoral com coleta da fotografia ou um documento de identificação com fotografia. Os eleitores portadores de deficiência, bem como os analfabetos, não podem sofrer qualquer restrição ao direito de voto. Eles deverão ser orientados antes de entrar na sessão para votar.
Quando a cabine estiver vazia, o fiscal ou o delegado deverá verificar se existe alguma propaganda eleitoral ou adesivo de candidato. Caso encontre alguma propaganda, deverá solicitar o mesário para retirá-la. Se a urna quebrar, o presidente da sessão deverá desligar e religar a máquina digitando o código de reinício da votação. Persistindo a falha, o presidente deverá solicitar a substituição. Então, retira-se o disquete da urna quebrada e, antes de reiniciar a votação da urna substituta, deve também emitir a zerésima. Quando a urna quebrar, avise imediatamente ao delegado da sessão ou ao comitê da nossa coligação para tomarmos as providências cabíveis. Ocorrendo defeito na urna eletrônica, quando faltar apenas o voto do último eleitor, este não poderá votar por conta da quebra de sigilo. E mesmo assim, ele recebe o comprovante de quitação. Não sendo possível a votação eletrônica, ela poderá ser manual. Às 17 horas, caso haja eleitor na fila, serão distribuídas as senhas para assegurar o direito ao voto daqueles presentes. Encerrada a votação, o presidente e os mesários devem providenciar a elaboração final da ata de votação e também escrever na lista de eleitores, ao lado do nome dos faltosos, não compareceu ou NC. É de extrema importância a presença dos nossos fiscais no encerramento da votação, pois são eles que vão assinar os boletins das urnas, conhecidos como BUs. Uma via do BU será afixada na entrada da sessão e a outra entregue ao representante do Comitê Interpartidário de Fiscalização. Fiscal, você deve exigir a sua cópia do BU, pois a mesma será encaminhada ao coordenador do seu município ou aos plantões da coligação. Esse é um compromisso com a nossa campanha. É crime eleitoral coibir a fiscalização dos partidos e não entregar a cópia dos boletins de urnas aos fiscais dos partidos. Artigos 34, parágrafo 2º e 68 da Lei 9.504/97. Confira antes de assinar a ata. Ela será lacrada no envelope junto com os BUs. Este material será levado ao local de apuração ou pelo carro da justiça que estará circulando nas escolas ou pelo próprio presidente em companhia de fiscais. As urnas também serão recolhidas sem o disquete, mas com o flashcard dentro e com o local lacrado. E vocês têm o direito de acompanhar o trajeto da urna eletrônica desde o início da eleição até a entrega à junta eleitoral ou ao juiz eleitoral. No dia das eleições, é considerado crime eleitoral o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou anúncio de comícios ou carreatas, a distribuição de material de propaganda política, inclusive panfletos e outros impressos, ou a prática de suborno, ameaça ou manifestações tendenciosas a influenciar na vontade do eleitor. Também é crime eleitoral o fornecimento gratuito de transporte coletivo a fim de conduzir os eleitores, desde o dia anterior até o posterior à eleição, exceto aqueles a serviço da Justiça Eleitoral, os coletivos de linhas regulares e não fretados. Não é crime eleitoral a manifestação individual e silenciosa da preferência do cidadão por partido político, coligação ou candidato, incluída aquela no próprio vestuário ou que se expresse no porte de bandeira ou flâmula ou pela utilização de adesivos em veículos ou objetos que tenha posse. Durante todo o dia da votação, é proibido em qualquer local público ou aberto a aglomeração de pessoas com instrumentos de propaganda, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos. E para acabar, prepare os materiais com os números de nossos candidatos, para que os eleitores possam utilizá-los até o dia da votação. A cola, como é chamada, é até incentivada pela Justiça Eleitoral. O seu trabalho vai ser muito importante e, se depender de você, a festa da democracia vai ser um sucesso. A correria não pode parar!